Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou finalizar com vocês a nossa playlist de hidroestática. Vou falar a respeito do princípio de Pascal e também o de Arquimedes. Mas, se vocês caíram por acaso direto nesse vídeo, aproveita, assiste ao primeiro vídeo dessa lista para poder entender bem esses dois princípios. Eu vou deixar o vídeo aqui no card. Muito bem, o que diz o princípio de Pascal? Olha só, sempre que em um fluido ideal for observado um acréscimo de pressão em um ponto, esse acréscimo é integralmente transferido a todos os pontos do fluido, bem como a todos os pontos das paredes do recipiente que o contém. Então, vamos olhar aqui uma prensa hidráulica, por exemplo. Porque esse princípio de Pascal, ele é usado em diversas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, o freio do carro. O freio do carro utiliza o princípio de Pascal. É sim. Imagina só, você aperta ali o pedal do freio. Dali daquele pedal partem diversos tubos que são ligados às pastilhas de freios do carro. Então, quando você exerce uma força no pedal, essa pressão, não podemos confundir, força é diferente de pressão. A pressão exercida naquele pedal se transfere por todos os pontos do líquido, no caso ali é um óleo de freio, se transfere por todos os pontos até chegar nas pastilhas que vão prensar a roda e fazer com que pare. Os elevadores de automóvel também utilizam esse princípio, que é até a prensa hidráulica aqui que eu trouxe para vocês, tá? Entre outras coisas, cabe até vocês pesquisarem para conhecer quais são as ferramentas que utilizam o princípio de Pascal. Essas duas coisinhas douradas aqui nós chamamos de êmbolos, tá? Nós chamamos de êmbolos. E nós sabemos o que? Eu estou vendo que nesse êmbolo menor aqui está sendo feita uma força F1 e esse êmbolo tem uma área 1 bem pequenininha, não é verdade? Então, quando eu faço uma força aqui, nesse ponto aqui, vai ser exercida uma pressão 1 e que ela vai ser transferida por todos os pontos do líquido até chegar nesse ponto aqui. Por exemplo, vou pegar esse aqui, esse ponto 2. Nesse ponto 2 vai ser exercida uma outra força, proveniente dessa pressão, que vai fazer com que esse carro seja elevado, que esse êmbolo seja elevado. E observamos também que esse êmbolo tem uma área bem maior. Mas nós sabemos, por vasos comunicantes, matéria de um outro vídeo anterior, que pontos de pressão que estão a uma mesma linha horizontal, ou seja, que estão a uma mesma altura da coluna líquida, nós vimos que a pressão 1 vai ser igual à pressão 2. Ou seja, a pressão nesse ponto vai ser igual à pressão nesse ponto. A pressão 1, eu sei que é a força 1 dividido pela área 1. E eu sei que a pressão 2 vai ser a força 2 sobre a área 2. E o que eu consigo concluir disso tudo aqui? Eu consigo concluir que se eu aplicar uma força 1 aqui, essa força 2 vai ser tão maior quanto for maior a área 2. Nossa, professor, que complicado, não entendi. Vamos supor que essa área 1 aqui seja 10 e essa área 2 seja 20. Nós sabemos que a área 2 é 2 vezes a área 1. Então, a força 2 vai ser também 2 vezes a força 1. Então, vamos fazer um exemplo para a gente poder entender. Vou guardar isso aqui. Vamos dizer que eu apliquei uma força 1 de 10 newtons. Vamos dizer que a área 1 seja 10 metros quadrados e que a área 2 seja 20 metros quadrados.
Eu quero determinar a força 2. Professor, precisa estar no sistema internacional? Não, não precisa. Só o que precisa é que as duas áreas estejam na mesma unidade de medida e as duas forças também. Tá? Não precisa ser no sistema internacional. Precisa que as medidas dos pares sejam iguais. Tá? A unidade. Então vamos lá. A força 1 vale 10. Dividido pela área 1, que vale 10. A força 2 é o que eu quero descobrir. Dividido pela área 2, que vale 20. Multiplicando cruzado, eu vou ter que 10F2 vai ser igual a 10 vezes 20. Simplificando esse 10 com esse 10, está multiplicando em lados opostos, posso cortar, força 2 igual a 20 newtons. E, professor, eu acho que eu entendi. Então, vamos supor que se a área 2 for o triplo da área 1, a força 2 vai ser o triplo da força 1. Exatamente. Se a área da 2 for 10 vezes a área 1, a força 2 vai ser 10 vezes a força... Exatamente, 10 vezes a força 1. É exatamente isso que eu quero e preciso que vocês entendam. Vamos ver agora 2 exemplozinhos para a gente partir para o Teorema de Arquimedes. Um elevador hidráulico de um posto de gasolina é acionado por um pequeno êmbolo de área igual a 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem peso de 2 vezes 10 a 4 newtons e está sobre o êmbolo maior, de área 0,16 metros quadrados. A intensidade mínima da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para conseguir elevar o automóvel é D. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou chamar de força 1 e área 1 o meu êmbolo menor. E vou chamar de força 2 e área 2 o meu êmbolo maior. No meu êmbolo menor, eu vou estar aplicando uma força, que eu não sei qual é, para conseguir levantar o carro. E a área desse êmbolo menor é 4 vezes 10 a menos 4. No êmbolo maior, eu tenho o carro que tem um peso de 2 vezes 10 a 4. Ou seja, ele está fazendo uma força para baixo de 2 vezes 10 a 4. Dividido por quem? Dividido pela área desse êmbolo maior a 0,16. Vou multiplicar cruzado, não tem mistério nenhum. Vou ficar com 0,16 F1 igual a 2 vezes 10 a quarta vezes 4 vezes 10 a menos 4. Vou transformar esse 0,16 em fração para facilitar. Eu vou ficar com 16 dividido para 100, que multiplica F1. Quem é número inteiro, não é potência de 10, eu vou multiplicar. Então, eu vou ficar com 2 vezes 4, que é 8. Vezes 10, que é a potência. Na multiplicação de bases iguais, repito a base, somos expoentes. 4 mais menos 4 vai dar 0. Tudo elevado a 0 dá 1. Então, eu vou ficar com 16 sobre 100, que multiplica a força 1, igual a 8. Esse 100 que está dividindo, passo para lá multiplicando. Então, 16F1 vai ser igual a 800. 8 vezes 100, 800. Vou pegar o 16 que está multiplicando, passo para lá dividindo. Vou ficar com F1 igual a 800 dividido para 16. Então, eu vou ter que aplicar uma força equivalente a 50 newtons. Peguei um pouquinho mais complexo, até do SpaceX, e ela diz o seguinte, ó, observe na figura a seguir a representação de uma prensa hidráulica, na qual as forças F1 e F2 atuam respectivamente sobre os êmbolos dos cilindros 1
E 2. Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido. O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1, cujo a altura é o triplo da altura do cilindro 2. A razão entre as intensidades das forças F2 e F1 quando o sistema está em equilíbrio corresponde a... Bom, primeira coisa que eu preciso determinar aqui para continuar é a relação entre as áreas 1 do êmbolo 1 e a área do êmbolo 2. O problema me disse que o volume 2 corresponde a 4 vezes o volume 1. Eu sei que o volume 2 corresponde à área da base 2 vezes a sua altura, que é H. E do volume 1, eu sei que é 4 vezes. Como que eu calculo o volume? A área da base 1, 3 vezes a altura, que é, né, a altura desse cilindro. Eu estou multiplicando H aqui e estou multiplicando H aqui do outro lado. Posso cortar. Vou ficar com A2 igual a 4 vezes 3, 12 a 1. Então, a relação entre a área 2 e a área 1 é o quê? A área 2 corresponde a 12 vezes a área 1. Pelo teorema de Pascal, a força 1 dividido pela área 1 tem que ser igual à força 2 dividido pela área 2. Força 1, força 2 eu não sei, vou repetir. A área 1, a força 2. E a área 2? Aqui, ó, a área 2 corresponde a 12 vezes a área 1. Vou fazer o quê? Vou multiplicar cruzado. Vou ficar com F1 vezes 12A1 igual a F2 vezes A1. Estou multiplicando A1 aqui, estou multiplicando A1 aqui, posso cortar. E eu quero qual razão? Eu quero F2 sobre F1, não é? Razão de F2 por F1. Então, vou pegar esse F1 que está multiplicando aqui, vou passar para lá dividindo. Então, vou ficar com F2 dividido para F1 igual a 12. Letra A. Se ficou alguma dúvida, volta no início do vídeo, assiste de novo, tenta fazer sozinhos os exemplos com calma e vamos partir agora para o Teorema de Arquimedes. Mas não parta se você não conseguiu entender. E aproveita, já deixa o gostei. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal também. E vamos para o Teorema de Arquimedes. Eita, que o Teorema de Arquimedes ele é bem complexo, mas é bem interessante. Olha só o que Arquimedes conseguiu determinar. Tem uma história que um rei incumbiu Arquimedes de determinar se uma coroa era toda feita de ouro. E a partir dessa incumbência é que ele conseguiu chegar nesse teorema. De uma forma muito rebuscada, posteriormente foi feito um aprofundamento dos estudos, mas quem determinou mesmo foi Arquimedes. Isso há muito tempo atrás, isso antes de Cristo, né? Então eu quero que vocês imaginem, para a gente poder entender, o seguinte. Vocês já entraram na piscina, né? Aí com um amigo, quando era criança, ou então com a namorada, etc e tal, pegaram uma pessoa no colo. Uma pessoa que, na teoria, vocês fora d'água, vocês nem conseguiriam levantar. Mas quando vocês levantam ela dentro da piscina, vocês veem que aquela parece que ficou mais leve, parece que você ficou mais forte, né? Parece que tem alguém ajudando vocês a levantar aquela pessoa, né? Isso o Teorema de Arquimedes prova o porquê, o que acontece. Outro exemplo é vocês já olharam para o ar, vocês já imaginaram por que um balão de ar quente está subindo? Por que ele sobe? Isso tudo fica provado pelo Teorema de Arquimedes. Então eu quero que vocês imaginem agora olhando ali para a minha figura. Eu peguei um recipiente, enchi ele de água. Aí eu coloquei um objeto lá dentro. Vamos pôr um cubo maciço, né, de ouro lá dentro. Quando eu coloco, eu percebo que uma quantidade desse líquido, vamos dizer água, se desloca. Né? Porque vocês sabem, né? Vocês já ouviram muito, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço.
Então, uma certa quantidade de líquido, obviamente, vai se deslocar. Se vocês estiverem com o recipiente praticamente cheio, na iminência de transbordar, qualquer gotinha de água que você botasse a mais ia transbordar, vocês vão ver que a água vai transbordar quando eu coloco aquele objeto. Então, é algo que a gente consegue ver facilmente. Ou então, se tiver um nível mais abaixo, como está ali no nosso desenho, se eu botar, o nível de água vai subir. Por quê? Vai se deslocar para aquele objeto poder entrar. Aí eu pergunto a vocês agora, quando eu coloco esse objeto, em quantos pontos esse líquido toca o objeto? E, professor, em vários pontos, né? Exatamente, em vários pontos. E nós sabemos que quando ele toca, é a nossa normal. Então, eu trouxe aqui o exemplo. Na horizontal, eu marquei aqui 2 pontos de cada lado que eles tocam. Eu consigo observar o quê? Olha só, ele tocando nesse ponto. Ele está a uma certa altura da minha coluna líquida, correto? E nesse ponto aqui, ele está a uma mesma altura da minha coluna líquida, correto? Eu aprendi lá atrás que 2 pontos em que estão a uma mesma altura, eles têm uma mesma pressão. Se eles têm uma mesma pressão, eles vão possuir, vai ser empregado aqui, uma mesma força. Então, essas 2 forças, esse par de força que vem da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, vão se anular, assim como essas forças aqui também. Beleza? Então, as forças horizontais se anulam, porque os pontos de pressão estão a uma mesma altura da coluna líquida. Se estão a uma mesma altura, eu já aprendi que a pressão é igual. Se a pressão é igual, vai se anular. Agora, os verticais. As verticais aqui. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, nesse ponto que eu pegar aqui, ele vai estar a uma determinada altura da coluna líquida. E se eu pegar esse ponto aqui, eu vou ver que vai ter uma altura maior na minha coluna líquida, né? A altura pequena eu vou chamar de H1 e a altura grande eu vou chamar de H2. Então, quer dizer o quê? Que a pressão nesse ponto aqui, a pressão 1 nesse ponto aqui vai ser menor do que a pressão 2, porque está num ponto mais baixo, porque a altura 1 é maior do que a altura 2. Quanto mais profundo tiver na minha coluna líquida, maior vai ser a minha pressão. Então, eu posso dizer que a força 1, ou seja, essa força aplicada aqui nesse ponto 1, vai ser menor do que a força 2 que está sendo aplicada nesse ponto. Ou seja, o que eu concluo dessa bagunça toda? Eu vou até apagar isso tudo aqui, porque isso é só para vocês entenderem. Eu concluo o quê? Que as forças horizontais se anulam. Eu concluo que as forças verticais vão me resultar em uma outra força apontando para cima, já que a força que empurra o objeto de baixo para cima é superior à força que empurra o objeto de cima para baixo. E essa força é justamente o meu empuxo. Tá? O meu empuxo é essa força que empurra o meu objeto de baixo para cima. Ou seja, quando eu levanto uma pessoa super pesada dentro da piscina, além da força que eu estou exercendo, existe também a força empuxo, que é a força que o líquido está exercendo no meu objeto, né? E essa força empuxo, eu consigo observar que ela tem o quê? Ela tem uma direção vertical, ela tem um sentido para cima, e ela vai ter qual módulo? Qual que é a intensidade dessa força? Eu digo para vocês, a intensidade dessa força é justamente a variação do peso do bloco após entrar
na água. Ou seja, o peso dele antes de entrar na água menos o peso depois de entrar na água. E eu vou provar isso para vocês com um experimento muito simples. Olha só o experimento. Bom, eu tenho aqui um recipiente grande com água, tá? Ela só está de outra cor, porque eu botei o corante para facilitar a visualização. E eu vou deixar ele na iminência de vazar. Ou seja, eu vou colocar mais água aqui. Ela vai vazar pelo ladrão até parar. Quando começar a pingar e parar de pingar, quer dizer que ele está na iminência de transbordar. Ou seja, qualquer gotinha a mais de água que eu colocar aqui vai transbordar e vai sair por esse ladrão. Vou descartar essa água aqui, porque para mim não me importa. E o que é que eu quero provar para vocês? Eu quero provar que se eu colocar esse cilindro oco aqui, que é desprezível o peso dele para mim, tá? Para mim não me importa o peso dele, porque ele é oco. Aqui dentro, até o nível dele, sem deixar que a água entre dentro dele, o que é que vai acontecer? O volume que vai transbordar aqui vai ser aproximadamente o volume desse cilindro. Então vamos fazer, ó. Vou colocar aqui, tomando cuidado para o meu dedo não atrapalhar, né? Botei aqui na marca de 30 ml. É um copinho de remédio isso, né? Então tem uma marca aqui de 30 ml. Começou a pingar, beleza. Tirei ele. Vou pegar essa água que vazou pelo ladrão e vou colocar nesse copinho. Vocês podem observar que deu aproximadamente, eu não sei se vai focar, não vai focar não. Deu aproximadamente as 30 ml, né? O que eu quero provar com isso? Eu provo para vocês que a quantidade de água que vazou pelo ladrão, ou seja, o volume de água que vazou pelo ladrão, é o mesmo volume do cilindro que eu botei aqui dentro. Lembra que eu disse no início, o peso dele era desprezível? Né? Então vocês concordam comigo, se o peso era desprezível e eu coloquei ele aqui dentro, vazou uma água e essa quantidade de água é o mesmo tamanho do cilindro, então esse cilindro agora passa a ter o peso desse volume de água? Concordam comigo? Exato. Então o que eu quero provar para vocês? Vamos voltar para o quadro para vocês verem. A variação no peso do bloco vai ser igual ao peso do líquido deslocado. Então, o meu empuxo vai ser igual ao líquido deslocado. Então, eu chego à conclusão, por fim, né, que o meu empuxo vai ser igual ao peso do líquido deslocado. Matematicamente, vamos desenvolver essa fórmula. O peso deslocado é o quê? Empuxo é igual, peso é a massa deslocada vezes a gravidade. Eu vou lembrar lá das primeiras aulas que a densidade de um líquido é igual à massa dele sobre o volume. Manipulando isso, eu vou ficar com o quê? Que a massa é igual à densidade vezes o volume desse líquido. Então, no lugar de massa ali embaixo, eu vou trocar pela densidade vezes o volume, porque em hidroestática nós não trabalhamos muito com a massa, nós trabalhamos sempre com a densidade e o volume. Então, meu empuxo vai ser o quê? Vai ser a densidade do líquido, não confundam, densidade do líquido, não do que eu coloquei dentro dele. Densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Então, empuxo é devagar. Densidade vezes volume vezes gravidade. Então, empuxo é devagar. Densidade, volume, gravidade. Lembrando, densidade do líquido, volume deslocado e gravidade. Ou seja, se o objeto que eu colocar, eu botar ele todo dentro da água, o volume vai ser total. Mas se eu colocar só metade dele,
o volume vai ser metade, beleza? Se eu botar 1/3 do objeto, vai ser 1/3 do seu volume. Deu para entender? Beleza, então. Aí nós pensamos no seguinte para poder encerrar aqui. Nós pensamos, caramba, professor, naquela primeira situação, se você segurou a pessoa dentro da piscina, além da força que você está exercendo, vai ter também um empuxo. Exato. Então eu pergunto, professor, qual que vai ser o peso aparente daquela pessoa? Opa, boa pergunta. Eu vou ter que o peso aparente da pessoa ou do objeto de estudo que eu colocar dentro da água vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao peso real dela menos o empuxo. Então, se eu quiser determinar o peso aparente daquela pessoa, eu vou pegar o peso real e vou subtrair o empuxo. Exatamente. Vocês estão craque mesmo. Vamos ver aqui, então, o que eu trouxe escrito para vocês com relação ao empuxo. Olha só. Todo corpo sólido, imerso total ou parcialmente em um fluido em equilíbrio hidroestático, sofre a ação de uma força, o empuxo, que é vertical, dirigida para cima e com valor igual ao peso do fluido que foi deslocado. Show? Anotado, gravado. Vamos para os exemplos. Olha só que fácil de se resolver. Em um recipiente, há um líquido de densidade 2,56 gramas por centímetros cúbicos. Dentro do líquido, encontra-se um corpo de volume, 1.000 centímetros cúbicos, que está totalmente imerso. Ponto. Qual o empuxo sofrido por este corpo, dado a gravidade igual a 10 metros por centímetro ao quadrado? Professor, precisa estar no sistema internacional? Nesses casos de empuxo, precisa. Então, a minha densidade, que ela é 2,56 gramas por centímetros cúbicos, eu vou precisar converter para quilogramas por metros cúbicos. Dos vídeos anteriores, eu sei que equivale a 2,56 vezes 10 ao cubo de quilogramas por metros cúbicos. O volume aqui são 1.000 centímetros cúbicos. Passando para metros cúbicos, eu tenho certeza que vocês lembram que vai ser 1.000 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. A gravidade já está em metros por segundo ao quadrado, é só eu aplicar a fórmula, ó. O empuxo é devagar. Lembrando, densidade do fluido, que no caso é a água, o volume, que é do objeto colocado, e a gravidade, que é 10. Então, meu empuxo vai ser igual. Vou pegar as bases 10, repito a base e somos expoentes. Então, vou ficar com 2,56 vezes 1.000 vezes 10. 3 mais menos 6 vai dar menos 3. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. 1.000 vezes 10 a menos 2, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou andar 2 casas para a esquerda. Vou ficar só com 10. Então, vou ficar com 2,56 vezes 10. Multiplicando, o empuxo vai ser 25,6 newtons. Beleza? Se entenderam, vamos para o próximo. Se não entendeu, volta lá na teoria, assiste de novo e tenta fazer esse exemplo. Vamos, então, para o último exemplo para encerrarmos essa nossa aula. Peguei um exemplo aqui bem difícil lá do Enem, para vocês ficarem bem craques. Mentira, o exemplo é fácil, olha só.
Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro D. O que é um dinamômetro, gente? É tipo uma balança, mas que não mede em quilos. Ela já mede em newtons, ou seja, mede o peso e não a massa. Graduada de 0 a 50 newtons. E um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta. Se ele tem 10 centímetros de aresta, qual que é o volume dele? Muito simples. Se é 10 de aresta, aqui mede 10, aqui mede 10, aqui mede 10. Volume, área da base, vezes a altura. Então, vai ser 10 ao cubo de centímetros cúbicos. Pode estar em centímetros? Não, tem que estar no sistema internacional. Então, vai ser 10 ao cubo vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Bases iguais, repito a base e somo os expoentes. 3 mais menos 6 vai dar menos 3 metros cúbicos. Então, esse é o volume do cubo maciço que foi posto no lago. Beleza? Beleza. E 3 quilogramas de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do dinamômetro, constando-se a leitura de 30 newtons. Ou seja, antes de colocar o cubo dentro do lago, olhou lá no dinamômetro e estava dando 30 newtons. Guardei isso na minha cabeça. Quando o cubo era preso no dinamômetro e suspenso no ar, ao mergulhar o cubo na água do lago até a metade do seu volume, ou seja, mergulhou ele só metade, verificou-se que foi registrada a leitura de 24 newtons. Ou seja, até a metade ele teve um empuxo de quantos newtons? Muito fácil, ó. 30 newtons, que era antes de mergulhar, mergulhou, ficou com 24, ou seja, houve uma perda de 6 newtons, ou seja, o empuxo é correspondente a 6 newtons, né? Que é a diferença entre o peso dele antes de ser mergulhado e depois de ser mergulhado. Então, o empuxo corresponde a 6 newtons. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água do lago em quilogramas por metros cúbicos é o empuxo, eu sei que é devagar, então densidade vezes volume vezes a gravidade. Lembrando, densidade do líquido, volume, o volume deslocado, ou seja, o volume do objeto que eu botei na água. O empuxo é 6. A densidade é o que eu quero descobrir. O volume é 10 a menos 3. Só que só foi colocado o quê? Metade dele. Então, 10 a menos 3 dividido por 2. Só foi metade do volume. Vezes a gravidade, que é 10. Vou pegar esse 2 que está dividindo, passo para lá multiplicando. Então, vou ficar com 10 a menos 2. Né? Porque eu multipliquei aqui, ó, 10 a menos 3 vezes 10. Repito a base, somos expoentes. Vai ficar 10 a menos 2 vezes a densidade é igual a 12. 2 vezes 6, 12. Passo esse 10 a menos 2 para o outro lado. Então, eu vou ficar com densidade igual a 12 dividido para 10 a menos 2. Quando eu divido por 10 a menos 2, é a mesma coisa que eu fizer. Densidade igual a 12 vezes 10 a 2, que vai dar 1.200. Beleza. 1.200 o quê? Quilogramas por metros cúbicos, tá? Essa é a resposta. Só que essa questão, eu até trouxe ela assim, ela tem um erro, né? Ele não quer em quilogramas por metros cúbicos. Na verdade, o certo é gramas por centímetros cúbicos. Para converter de quilogramas por metros cúbicos para gramas por centímetros cúbicos, é só eu dividir por 10 a 3.
Então, dividir por 10 a 3, eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3. Ou seja, a minha densidade vai ser 1,2 gramas por centímetros cúbicos, letra B. Ok? Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assista esses vídeos que eu vou deixar indicado aqui. E compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!